Olá e bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Senso Crítico. Uma seleção de vídeos que trata sobre os mais variados assuntos referentes ao mundo da hipnose, dicas e técnicas para te ajudar na hora de hipnotizar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre algo que costuma preocupar iniciantes na hipnose e eu já vi até marmanjo experiente por aí preocupado com isso na hora da terapia. E se o meu cliente não quiser sair do transe? Quer saber mais sobre isso? Então já deixa aí sua curtida e depois vem comigo, depois da vinheta. Antes de mais nada, eu já vou logo deixando bem claro que é impossível uma pessoa ficar presa no transe. Isso é um medo comum dos leigos e é quase senso comum, mas é mito. Então, primeiro eu vou explicar o porquê de ser impossível alguém ficar preso em transe e depois eu vou falar sobre o medo do cliente não querer sair do transe. São coisas bem diferentes, mas se você ficar comigo até o final do vídeo, vai entender muito bem a diferença e nunca mais terá esse medo. É impossível uma pessoa ficar presa em transe porque o transe é um estado alterado de consciência natural e espontâneo do nosso cérebro. Eu vou explicar de uma forma bem didática. Imagina aqui o nosso cérebro. Existe a camada mais externa, os córtex, e as camadas mais internas, que podemos simplificar chamando de sistema límbico. Os córtex, eles são especializados em funções mais racionais, conscientes, críticas, lógicas. Usamos isso ao desenvolver as atividades do dia a dia, especialmente as que envolvem raciocínio. Já o sistema límbico é o responsável por processar e gerir nossas emoções. Durante o dia, uma pessoa normal oscila entre ciclos de mais ou menos intensidade de frequência, como se estivesse em momentos de mais atividade cerebral, de mais ondas, e momentos de menos intensidade cerebral, onde as ondas se tornam mais espaçadas e com menos diferença entre os picos e os vales. Pois bem, esta é a forma de explicar o transe pela teoria dos estados. E vendo por esta ótica, o que acontece com o nosso cérebro é o seguinte. Quando estamos em nosso estado normal de consciência, o cérebro está mais ativo nas áreas corticais, em mais ou menos 21 ciclos por segundo. Quando rebaixamos nossa frequência cerebral, começa a acontecer uma inversão, onde os córtex começam a diminuir a intensidade e o sistema límbico começa a aumentar. Quando estamos prestes a entrar em transe, acontece um equilíbrio entre essas duas áreas, o racional e emocional, entre o córtex e o sistema límbico. Aí, finalmente, quando entramos em transe, acontece a inversão. O nosso sistema límbico começa a ativar em frequências maiores e o córtex em frequências menores. Neste momento, mudanças acontecem. Várias. Mas para este vídeo, o mais importante é o rebaixamento do senso crítico. Nos tornamos então mais focados. Temos a possibilidade de sermos mais imaginativos, fantasiosos, acessarmos com mais intensidade nossas emoções, memórias mais antigas, memórias que foram bloqueadas, talvez, total ou parcialmente, que foram distorcidas ou simplesmente deixadas de lado. É justamente este fenômeno que torna a hipnoterapia tão poderosa. Com esta inversão e o rebaixamento do senso crítico, podemos então ressignificar fatos do passado ou mudar hábitos e padrões mentais de formas mais rápidas e eficientes do que em estados normais de consciência. E eu estou dizendo tudo isso para ilustrar que isso é um processo natural. Entramos e saímos do transe várias vezes ao dia. Quer um exemplo? Quando você está muito focado, lendo um livro, vendo um filme, e de repente você parece entrar dentro da história. O tempo aqui fora parece passar diferente. Alguém às vezes te chama e você nem ouve. Isso é transe. Quer outro exemplo? Quando você está dirigindo por um caminho que conhece muito bem, e aí a sua mente logo vai para Nárnia, e você continua dirigindo. Mas quando se assusta e volta, percebe que já se passaram vários quarteirões. Transe. Agora me responde. Sinceramente, você já ficou preso em algum desses estados, em algum destes exemplos que eu já dei? Já ficou preso dentro do carro e nunca mais saiu? Em transe? Ficou para sempre sentado no sofá vendo TV ou na sua escrivaninha lendo? É claro que não. Pois é a mesma coisa que acontece no transe de hipnose. Mesmo no consultório do hipnotista, o transe, ele sendo gerado de forma consciente, proposital, ele é natural. O fenômeno é ainda, sim, natural. E isso é um dos motivos para que você tenha certeza que nunca vai ficar preso em transe.
Outro motivo é justamente o funcionamento em ondas, frequências do nosso cérebro. O hipnotista usa algumas técnicas como foco e atenção, sugestão, para reduzir a atividade do cérebro. A voz do hipnotista, então, passa a ser o ponto de foco que leva o cliente ao transe e mantém ele no transe. Se o hipnotista simplesmente para de falar, para de sugestionar e estimular esta baixa de frequência, uma hora as ondas vão novamente voltar ao normal buscando a homeostase, o equilíbrio. Aí a pessoa desperta. Outra possibilidade é que se o hipnotista para de estimular e sugestionar a pessoa, ela pode então rebaixar as suas ondas ainda mais e acabar entrando em um sono fisiológico. E aí ela vai acordar eventualmente quando ela sair desse sono, assim como todas as noites e todas as manhãs. Para resumir então, a pessoa jamais ficará presa em um transe. Ou ela vai despertar naturalmente, ou acabar adormecendo e acordando no seu tempo, minutos ou horas depois. Mas este vídeo tem um propósito, claro. Não se trata de ficar preso no transe, mas de não querer sair do transe. E isso sim acontece. Por quê? Simples. Porque é muito bom. Entrar em transe por si só já é maravilhoso, pois produz muitos neurotransmissores de prazer, além de relaxar e acalmar o corpo e a mente. Imagina então estar em transe por mais ou menos uns 45 minutos, onde você está experimentando sensações de paz, de relaxamento, tranquilidade, autoestima, confiança, determinação. Bom demais da conta. Aí de repente o chato do hipnotista te pede para despertar. Diz que vai contar até 10 e aí você tem que sair do transe. Algumas pessoas acham isso o ó e obviamente não querem interromper aquele momento maravilhoso. Aí o hipnotista conta, chega no 10, estala o dedo e nada. Nada. O cliente continua lá, de olhos fechados, viajando na maionese. E aí? O que fazer? Primeiro eu vou reforçar novamente que a pessoa não está presa. Ela só está se sentindo tão bem ali que não quer sair, não está afim de sair, por escolha própria. O problema todo é mais para o terapeuta mesmo, que precisa encerrar a sessão para devolver a sala ou para se preparar para o próximo cliente, ou ainda encerrar o expediente e ir para casa descansar. Mas aí o cliente está lá, em transe, com a cara mais boa, quase babando, e não quer despertar. Então fica aqui as minhas dicas para você resolver isso. A primeira dica é, na verdade, o que você não deve fazer. Não chacoalhe o seu cliente, não o tire do transe de forma brusca, muito menos de forma ríspida ou agressiva. Isso não deve ser feito por razões óbvias, para não assustar ou machucar o seu cliente, mas também porque você pode interromper o seu cliente em algum processo importante ali durante o transe. A segunda dica é uma forma de despertar com delicadeza. Você pode dizer para o seu cliente que vai tocar o seu dedo na testa dele. Aí então você coloca gentilmente o dedo. Depois sugestiona que o toque que ele sente vai se transformar em uma pressão cada vez mais forte e que você vai novamente contar até 10 e aquela pressão vai ficando tão, mas tão forte que fica insuportável e ele tem que despertar. É claro que você não vai apertar com força de verdade, é só uma sugestão, mas o cliente vai sentir isso, quase como se estivesse pressionando, e então vai despertar. A terceira dica é outra forma de despertar o seu cliente. Você pode negociar com ele. Algo do tipo: eu sei que aí dentro está muito agradável, mas fizemos muitas mudanças positivas que eu tenho certeza que você vai adorar quando perceber todas elas. Por isso você deve despertar. Mas fique tranquilo, porque eu vou te dar um áudio que vai permitir que você volte para este estado de relaxamento, em transe, todas as vezes que desejar. E aí você vai lá e conta, e provavelmente ele vai despertar. A quarta e última dica vai funcionar especialmente para aquele cliente mão de vaca. Você diz o seguinte: a partir de agora, encerramos a sessão e eu vou ter que cobrar por mais 1 hora. Fique aí dentro, em transe, pelo tempo que quiser. Temos mais 1 hora a partir de agora. Pode ter certeza que ele vai abrir os olhos antes mesmo de você terminar a frase. Então, de agora em diante, não precisa mais ter medo do seu cliente não querer sair do transe. Você tem uma dica importante como não fazer e 3 dicas de como fazer corretamente. E lembre-se sempre que ele está tendo um ótimo momento. Espero que tenha gostado deste vídeo. Comente com suas dúvidas, sugestões e críticas. Deixe seu like porque ajuda muito o canal. E verifique se está inscrito. Se ainda não tiver, clica aí no botão de se inscrever, porque assim você poderá acompanhar tudo o que estamos preparando aqui no canal. Vídeos novos todas as terças e quintas.
Nas terças, vídeos sobre os bastidores de Douglas e Thiago. E nas quintas, vídeos sobre hipnose e tudo que envolve o desenvolvimento psíquico. Até a próxima. Durma.